o barulho que era muito vidro quebrando, eu achei que era algum móvel que caiu com muito vidro. Mas na hora que a gente viu o clarão vindo do banheiro, meu marido abriu a janela e viu tudo vermelho aqui fora. Aí ele falou, é fogo, vamos correr. Foi na hora do desespero que a gente só correu. Ele estava em alta rotação, tu via assim que ele vinha vindo acelerando muito, daí deu o estrondo da batida no prédio, e daí depois ele passou rente à minha casa, e daí eu vi que depois ele caiu, né? Eu achei que ele tivesse caído até na frente da casa. Lista oficial de passageiros, a informação que me passam aqui da Polícia Civil, ela não é formalizada, ou não foi formalizada neste caso, mas são levantados os dados junto ao sócio do proprietário da aeronave, ao hotel onde estavam esta família, e se chega ao número de 10 passageiros neste avião que tinha a família de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, proprietário e piloto do avião.